Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Trago um abraço dos irmãos da Igreja Presbiteriana Peniel, filha dessa igreja. Como o pastor Léo disse, é uma alegria, é um prazer, mas é uma responsabilidade, quando você tem que trazer a palavra do Senhor. Esse dia eu estava conversando com um rapaz recém-formado, falou, pastor, eu sinto um friozinho quando eu vou falar. Eu digo também, eu já tenho um certo tempo, é isso mesmo, tem que sentir isso, é total dependência do Senhor. Se não for o Senhor, não estaríamos aqui, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Eu estive recentemente aqui nessa igreja, participando de um seminário com o pastor Jeremias, e algo ficou muito forte no meu coração. Ele falou sobre o avivamento na África do Sul, e ele disse que alguns pastores brasileiros foram lá para saber como é que era isso, o que estava acontecendo, e pelo relato dele, eles ficaram perto de 3 dias lá na África, e eles assistiram praticamente a 5 cultos por dia, e ele disse, a ênfase de todos esses cultos, 15 cultos, era, você é um pecador, você tem que se arrepender, você tem que aceitar Jesus, você tem que viver em santidade, e você tem que pregar o Evangelho. A base, era isso que eles ouviram durante aqueles 3 dias, durante aqueles 15 sermões. E o pastor Jeremias disse que quando chegou na igreja dele, sabe o que ele pregou? Você é um pecador, você tem que se arrepender, você tem que aceitar Jesus, você tem que viver em santidade, você tem que pregar o Evangelho. E ele disse também que as nossas igrejas não vão bem, porque as pessoas às vezes vivem em duplicidade de vida. Na igreja é uma coisa e lá fora é outra totalmente diferente. Eu penso que nós já passamos por esse processo, pelo menos a grande maioria aqui. Você já reconheceu que é pecador, você já se arrependeu, você já aceitou Jesus, você tem vivido em santidade, você tem pregado o Evangelho. Eu penso que é isso, irmãos. E eu estava compartilhando com alguém sobre isso, e ele disse, pastor, mas se eu soubesse qual que é a vontade de Deus, eu faria. Irmãos, sabe o que me veio na mente? Profeta Jonas. Se você começar a ler o profeta Jonas, Deus fala para Jonas assim, vai lá para Jonas, filho de Amitai, e diz para ele, para ir até Nínive, para pregar para aquele povo, porque a maldade deles chegou diante de mim. E o texto continua dizendo assim, e Jonas se dispôs a fugir da presença de Deus. E eu penso que às vezes, muitas vezes acontece conosco. Quando você lê Mateus 28, 19, diz assim, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós sabemos o que Deus pede? Sabemos ou não, irmãos? Tem que perdoar? Tem que amar? Tem que orar? Tem que ler a Bíblia? Tem que viver feliz? São coisas que a Bíblia coloca de uma forma tão clara, e que muitas vezes nós nos esquivamos, fazemos ao contrário, e às vezes reclamamos, Deus, mas não está dando certo, não está funcionando, mas e a minha parte? Eu digo sempre na minha igreja que quando você obedece a Deus, você é o maior beneficiado daquilo que Ele pede para você. Se Deus pede é para o seu bem. Por que a gente reluta tanto então em obedecer aquilo que Deus tem e pede para nós? Eu gostaria que você, então, depois desse pano de fundo, abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, o versículo de número 10. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes para os irmãos, nós lemos o texto. Quem que assistiu os 10 mandamentos? Levanta a mão. Foi bom? Gostaram? E aqui está falando exatamente do chamado de Deus para Moisés. Êxodo 3, o versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu gostaria que você ficasse aberto a sua Bíblia aí, que a gente vai estar comentando alguns versículos a seguir, depois desse chamamento de Deus para Moisés. Eu queria que você curvasse sua cabeça mais uma vez, que você estivesse pedindo para o Senhor falar o teu coração.
que você tivesse estar disposto a entender e a pôr em prática a palavra do Senhor para a glória do nome dEle. Pai, obrigado por tudo que já realizamos, obrigado pela Tua presença, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe a este lugar, obrigado porque o Senhor tem liberdade, Pai, que o Senhor esteja agindo, que as mentes e os corações estejam cativos ao Senhor, que o Senhor possa estar falando de uma forma muito clara, que os meus irmãos possam estar entendendo a Tua voz e tendo disposição de pô-la em prática, para que fazendo assim, possamos glorificar o nome do Senhor, possamos fazer diferença aonde o Senhor nos coloca, Pai. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigado porque a Tua palavra não volta vazia, ela faz como lhe apraz, e o Senhor tem toda a liberdade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O título da nossa meditação é Desculpas que damos para não fazer a vontade de Deus. Desculpas que damos para não fazer a vontade de Deus. Deus foi muito claro com Moisés: vai agora, eu te envio a Faraó para tirar o meu povo, os israelitas. Não tinha dúvida do que Deus tinha pedido para ele, assim como não tinha dúvida do que Deus pediu para Jonas, e assim como não tem dúvida do que Deus pede para nós. A maioria de nós apresentamos desculpas para não fazer a vontade de Deus. Isso para Deus, mas às vezes para o nosso próximo, para o nosso amigo. Você já marcou algum encontro e de repente por algum motivo você não foi e deu aquela desculpa que fala, é isso? Mas será mesmo? Esse dia eu estava conversando sobre isso com uma moça, ela é dentista, e ela disse assim, olha, uma moça marcou um horário, e ela não veio. No outro dia ela ligou, justificando a sua ausência. Diz, olha, eu não fui ontem porque eu estava com muita dor de dente. Misericórdia, não é aí que devia ter ido? Então, as desculpas, sim, irmãos, que quem para e pensa um pouquinho fala, está fora da casinha. E eu fico pensando, diante de Deus, que não cobra retorno, né? Como é que nós agimos? Quais são as desculpas que nós damos para não fazer a vontade de Deus? E essa história de Moisés revela isso. A primeira desculpa de Moisés está no versículo 11. Ele vai dizer para Deus, eu não sou capaz. Ele vai perguntar assim, Deus, quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor querer fazer esse projeto tão audacioso, tão grande? Quem sou eu? E essa pergunta que ele faz revela que Moisés tinha um complexo de inferioridade tão grande que ele pensou que Deus havia escolhido o líder errado. Muitas pessoas recusam cumprir os papéis que Deus lhes revelou, pois se julgam incapazes. Olham para outras pessoas que falam, mas aquele lá tem muito mais talento, aquele lá é muito mais inteligente, aquele tem muito mais habilidade, aqueles são muito mais capazes. O fato é que Deus não olha para isso. Deus olha para o nosso coração, para a nossa intenção. Pastor, mas olha só, eu não tenho carisma, eu não sou eloquente, tem tantos mais fortes. Mas Deus quer pessoas que dependam dEle, que tenham fé nele, que se disponham a fazer a vontade dEle. Se você tenta fugir, porque acha que não é ninguém, que está olhando então na direção errada. Eu diria para você nessa noite, pare de olhar no espelho e nas suas limitações e comece a olhar para um Deus todo-poderoso que te chamou e que te capacita para fazer aquilo do qual Ele te pediu para fazer. Os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Às vezes olhamos para nós mesmos, para a circunstância, e nos acovardamos. Quem sou eu? Perguntou Moisés, e Deus responde no versículo 12. Não importa quem você é, eu estou com você. Eu te estou dando essa incumbência, mas eu vou com você. Eu capacito você. Eu vou manter você em pé. Você vai chegar lá, não por causa de você, mas por causa de mim que estou com você. Eu serei contigo,
Eu estou com você. Irmãos, eu penso que quando você olha para as circunstâncias, você tira os olhos de Deus e começa a ver as coisas ruins. Mas quando você fixa seus olhos em Deus, muda toda a realidade. Você começa a se ver de forma diferente, assim como Deus te vê. Alguém que Ele capacita, alguém que é valoroso nas mãos de Deus. Talvez você esteja diante de uma situação difícil e está dizendo, eu não posso. Mas Deus lhe responde, eu posso. Eu não sei, mas Deus responde, eu sou. Eu não tenho, mas Deus tem. Você precisa lembrar disso. Se fôssemos capazes de tudo, nós não precisaríamos de Deus. Sabe por que você é capaz? Quem sabe Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. É nele que eu posso tudo. Quem sou eu? Salvo, regenerado, co-herdeiro com Cristo, herdeiro de todas as bênçãos, sou tudo naquele que me fortalece. Segunda desculpa de Moisés foi, eu não tenho conhecimento do Senhor. Está lá no versículo 13. Moisés pergunta, e qual é o seu nome? Se eles me perguntarem, o que eu vou dizer? Eu não conheço o Senhor. Moisés sentiu aqui a falta do conhecimento e da intimidade com Deus. Ele não conhecia Deus suficientemente para poder descrevê-lo ao povo. E se eles perguntarem, o que eu vou dizer? O que eu vou responder? Eu não conheço o Senhor, não sei exatamente quem é o Senhor, eu não tenho essa intimidade, essa comunhão contigo. Irmãos e irmãs, muitos recusam a missão que Deus lhes dá exatamente por esse motivo. Falta conhecimento de Deus, falta intimidade com Deus. Como anda seu relacionamento com Deus? Como é que está o teu TSD, teu tempo a sós com Deus? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Você tem buscado? Você tem tido intimidade, comunhão com o Senhor? Você sabe exatamente quem é o seu Deus? O que Ele tem e o que Ele quer de você? Qual é o seu nome? O que eu vou dizer? E Deus responde no versículo 14. Eu sou o que sou. Sabe o que está dizendo? Eu sou sempre presente. Eu sou tudo aquilo que você precisa. Eu sou o que sou. Anda na minha presença. Tenha comunhão comigo. Se perguntarem, diga que o Senhor Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Eu sou. Você conhece esse Deus? Você pode falar de carteirinha para aquele que te questiona quem é Deus? As pessoas resumem, Deus é Pai. E é mesmo. Mas é só isso? Conta a história que 2 homens foram convocados para recitar o Salmo 23 perante um auditório. E um deles era um orador famoso e respeitado, especializado em dramatizações. E ele recitou o Salmo 23 de uma maneira convincente. Quando ele terminou, a plateia o aplaudia de pé e pedia bis para ouvir novamente a sua bela voz e apreciar a sua réplica. Depois foi a vez do outro homem, que era bem mais idoso, e ele repetiu as mesmas palavras, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E quando ele terminou, não houve aplausos, pelo contrário, não houve um som sequer na plateia. Todos estavam quietos, em um profundo estado de devoção e oração. Então o primeiro homem, orador famoso, emocionado, levantou-se e falou, a diferença entre mim e esse meu velho amigo é que eu conheço os salmos, mas ele, meu amigo, conhece o pastor dos salmos. Intimidade, comunhão. Você conhece o pastor? Precisamos conhecê-lo na intimidade do nosso quarto,
investir tempo na presença desse Deus. Falar com Ele, mas permitir também que Ele fale ao nosso coração. Que Ele dê paz, que Ele dê direção, que Ele dê sabedoria. Irmãos, quando você tem essa experiência, você fala. A boca fala do que o coração está cheio. Precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus, da comunhão com Deus. Que o Espírito Santo possa estar fazendo isso, nos inquietando a esse tempo de conhecimento desse Deus. Tudo que Deus quer é essa comunhão conosco. Se você ler Gênesis, você vai ver que Deus, em toda virada do dia, diz a palavra, ele tinha que ter comunhão com Adão, para saber como é que foi o dia de Adão. É alguém que falou, pastor, mas ele não sabia? Sabia. Mas ele queria ouvir do homem, ele queria ter comunhão com esse homem. E ele ainda não perdeu isso de vista. Ele quer nos falar, Ele quer nos ouvir. Moisés não conhecia o Senhor. Por isso ele ficou preocupado. O que eu vou dizer? Eu não conheço o Senhor. Ninguém pode passar aquilo que não tem. Precisamos buscar. E você conhece? Conhece esse Deus? Na sua profundidade? Na sua totalidade? Anseie por isso. A minha oração é que Deus esteja colocando esse desejo no seu coração. Em nome de Jesus. E a terceira das desculpas de Moisés foi o povo é duro de coração. Está lá no capítulo 4, versículo 1. Ele vai dizer assim, e se não crerem? Se não acudirem à minha voz? E se eles não derem ouvido àquilo que eu vou dizer? E se eles disserem que não se apareceu? Se eles disserem que não apareceu para você, Moisés. Moisés se sentiu aqui, irmãos e irmãs, intimidado. Ele se preocupa com a reação que o povo teria com ele pela mensagem de libertação que ele lhe traria. Como Moisés não conhecia Deus na sua totalidade, Moisés se esqueceu também que Deus sabe todas as coisas, Ele sabe quem vai se salvar, Ele sabe quem vai se perder. Ele esqueceu também que os planos de Deus jamais falham. Eu morava em Londrina, do lado de uma casa de uma feiticeira, numa macumbeira. E nós começamos a orar por aquela mulher. Pastor, mas é impossível ela se converter. Servimos um Deus do impossível, não é mesmo, irmãos? Não aguentou 6 meses de oração. Se converteu. E deu crente boa, como diz um amigo meu. Precisamos crer que Deus faz milagres. Às vezes somos limitados. Às vezes não somos limitados e limitamos Deus. E eu aprendi uma coisa importante. Deus é Deus e nada menos, e o homem é homem e nada mais. Mas quando eu dependo desse Deus, Ele me faz mais do que vencedor. E eu queria contar uma história para vocês também. Conta que certo missionário pregava o evangelho aos detentos de um presídio. E ele viu no fundo de uma das celas um homem sentado, isolado, com as vestes rasgadas e cara de poucos amigos. E aquele pregador já havia sido informado que aquele preso era considerado dos mais perigosos. Mesmo assim, ele aproximou-se daquele homem, sentou ao seu lado e fez uma simples pergunta, uma simples colocação. Você sabia que Jesus ama você? Bastou isso, e lágrimas começaram a rolar por aquele rosto marcado pelo ódio, pela violência e pelo pecado. Ele inclinou a cabeça e as lágrimas caíram sobre o chão sujo daquela cela. Passado algum tempo, com a voz ainda embargada, ele respondeu, não, senhor, para dizer a verdade, até este momento eu nunca soube que alguém me amasse. E aquelas palavras produziram uma mudança profunda e maravilhosa no coração daquele criminoso. Ele se converteu, mudou de atitude, de comportamento, regenerou-se, hoje é um crente fiel, um chefe de família responsável, perfeitamente integrado à sociedade. Mas quantas pessoas já não ouviram as mesmas palavras, Jesus ama você, sem que isso tivesse balançado, ainda que de leve o seu coração? Deus quer nos abençoar, Deus quer nos usar.
Mas a nossa vontade, irmãos, conta muito. Você quer ser usado por Deus? Você tem essa disposição? Se eles não ouvirem, é com Deus. Eu prego o Evangelho. Quando eu estive em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, eu tenho um relatório lá, conheci umas 240 famílias. Preguei o Evangelho para todos eles. Ficaram 40 famílias na igreja. Glória a Deus por esses. E os outros? É com Deus. Eu não converto ninguém. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu tenho que pregar essa palavra. Eu tenho que dizer que tem 2 caminhos. E que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém vai para o céu. Não tem outro caminho, é Ele ou Ele. Se não me ouvirem, sabe o que Deus respondeu? Do versículo 2 ao versículo 9 é a resposta de Deus. Deus fala assim: Moisés, o que você tem na mão? Tem um bordão, Senhor, joga no chão. E virou uma cobra. E o texto fala que Moisés fugia da cobra. E Deus falou: pega na cauda. Pegou na cauda, virou bordão de novo. E aí Deus falou assim: agora coloca a mão no peito. Quando ele tirou a mão do peito, o que aconteceu? Estava leproso, branco como a neve. E aí Deus falou: coloca de novo. Ele colocou, e a sua mão voltou a estar igual a todo o seu corpo. E se isso não bastar, Moisés, você vai lá no rio, e pega água, e joga no chão, e essa água vai se tornar sangue. Depois você lê esse texto. É isso. Se eles não ouvirem, quando eu terminar, eles ouvirão, porque tem sinais e tem milagres que vão te acompanhar. Eles vão conhecer esse Deus um pouquinho mais de perto. Mas Moisés, mesmo assim, não se animou. Tem mais uma desculpa de Moisés. Ele vai dizer: Senhor, eu não tenho carisma. Está no versículo 10 do capítulo 4. Senhor, eu não sei falar. Moisés aqui se lamenta da sua fragilidade. Senhor, como é que eles vão me dar ouvidos se eu não sei falar bem? Se eu sou pesado de boca, pesado de língua? Deus já havia prometido a sua companhia. O êxito da sua missão já estava garantido, com sinais miraculosos, mas mesmo assim, Moisés continua relutante. E Deus fala assim: tudo bem, então eu vou te dar um companheiro. Está no versículo 14. Você não tem o seu irmão que fala bem, Arão? Então tá, ele vai junto com você. Vamos resolver esse problema. Irmãos, tem um versículo que eu gosto muito, diz assim: abre a tua boca e tá encherei. Se coloca na presença do Senhor e fala: Deus, me usa, para você ver só. Já teve momentos que Deus me usou, que eu falei: puxa vida, não foi eu, não é de mim tudo isso. É o Senhor te usando. Mas eu tenho que me dispor. Pastor, mas não sei fazer. Faça. Você é testemunha. Sabe o que é isso, irmãos? Testemunhar é falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, não é inventar história. Não precisa ser perito em teologia para falar das grandezas de Deus para as pessoas que te cercam. Moisés continuava relutante. Deus lhe dá um companheiro para falar ao seu irmão. E eu percebo aqui que a desculpa de Moisés não era um sinal de humildade ou de reconhecimento da própria incapacidade. Na verdade, era um ato de incredulidade na capacidade, na providência divina. Deus é fiel. Deus, Ele chama, Ele capacita e Ele honra quando nós agimos por fé. Intrepidez, ousadia na presença do Senhor. É isso que Deus quer de cada um de nós. Senhor, eu não sei falar. Sabe o que Deus responde? Moisés, quem que fez a boca dos homens? Moisés, quem que fez o mudo? Quem que fez o surdo? Quem que fez o cego? Isso para mim não é problema. Isso para mim não é nada. Basta você se dispor. E as coisas vão acontecer, Moisés. Será já entrou nessa crise? Senhor, mas eu não sei. Como é que eu faço?
Irmãos, é assim mesmo às vezes. Então um amigo meu, pastor, ele diz a palavra assim, e agora, Espírito Santo? E agora? O que eu faço? E não tem coisa melhor que depender do Senhor. Você não fica a pé. Você não fica envergonhado. Deus honra. Ele quer mesmo pessoas dependentes dele, dispostas a fazer o que ele pede. Se me obedeceres, comereis o melhor dessa terra, diz a palavra do Senhor. E Moisés, depois de tudo isso, irmãos, ainda dá mais uma desculpa. No versículo 13, essa é a quinta desculpa de Moisés, foi: eu não quero ir. Eu já coloquei todos os empecilhos, o Senhor já rebateu todos, mas resumindo a conversa, Senhor, eu não quero ir, mande outro. Procura outra pessoa mais capacitada. Eu realmente cheguei à conclusão, manda outro no meu lugar. Apesar do que Deus fez, apesar do que Deus prometeu, Moisés continuava com desculpas esfarrapadas, pois no fundo ele não queria ir. Tratava aqui de uma luta entre a vontade de Deus e a vontade de Moisés. Muitos gostam de pensar que servem a Deus e até repetem a oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, mas na hora não se submetem à vontade de Deus. Não submetem. Questionam, indagam, saem pela tangente, mas não querem fazer a vontade de Deus. E aqui Deus então, sabe o que aconteceu? Versículo 14 fala que acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Irmãos, eu fico imaginando. Esse dia eu estava conversando com o irmão lá da igreja, ele falou: pastor, estou brigado com Deus. Eu falei: ótimo, achou um bom adversário para brigar. Está brigado com Deus. Moisés acende a ira de Deus. Se você continuar lendo, depois de todas as desculpas, Moisés acabou aceitando a vontade de Deus e fez o que ele lhe pediu. Irmãos e irmãs, você tem chamado? Deus tem coisas para você, né? Pastor Léo estava falando aqui do coral de 50 vozes. Talvez você pense: poxa vida, acho que vai dar. Ou talvez você está pensando: bom, qual desculpa que eu vou arrumar para não entrar nessa? Mas é pequenas coisas. Temos que nos dispor. Me permita eu contar um pouco da minha história, estou terminando. Eu tenho um chamado para ser pastor desde adolescente. E olha que interessante. A minha mãe, um dia disse assim: nós somos em 4 filhos, uma irmã e 3 homens. Eu queria tanto que um dos meus filhos fosse pastor. E na minha igreja, lá onde eu nasci, em Bela Vista do Paraíso, o filho do pastor foi obrigado a ser engenheiro civil, porque a mãe dele queria que o filho fosse engenheiro civil. E ele foi para a UEL, fez a engenharia, se formou, chegou para a mãe e disse: olha, aqui está o certificado, você tem um filho engenheiro civil. Mas agora eu vou fazer o que eu quero. O cara é maestro e dos bons. Então, quando a minha mãe disse aquilo, eu disse: eu não quero ser pastor para satisfazer o ego da minha mãe, tem que ser alguma coisa a mais. E ficou aquilo no meu coração. Com 18 anos eu mudei para Londrina. E minha mãe abriu um pensionato lá em Londrina. Sabem o que é pensionato, né? Onde os alunos que estudam na faculdade ficam hospedados nos quartos lá. E num dos quartos tinham 5 amigos que estavam fazendo teologia. E um dia, quando eu entrei no quarto para conversar com os amigos, um estava dizendo assim: você é pastor? Eu não passei no curso que eu queria na faculdade, então agora eu vou ser pastor. Não precisa fazer vestibular, o salário não é tão ruim assim, eu vou ser pastor. Falei: misericórdia de Deus. E veio mais um bloqueio no meu coração: eu não quero ser pastor por falta de opção. E aí fui, servi o exército em Brasília, fiquei lá 1 ano, voltei, comecei a trabalhar com meu pai, entrei na Infraero, casei com a Edenir, a vida ia bem, tudo certo. E aí um dos dias falou no meu coração assim: ó,
a sua mãe já desistiu de ter um filho pastor. Não é mais essa motivação. O que você ganha na Infraero é menos que um pastor ganha, não é por falta de opção, mas eu ainda tenho um chamado para você. O que você vai dizer? Eis-me aqui. E então me formei com 37, porque Deus trabalhou tudo isso. Eu quero dizer para você, então, sim, se Deus tem um chamado para a sua vida, não adianta você fugir. Cedo ou mais tarde, você tem que entrar naquilo que Deus tem para você. E vou dizer para você, eu me vejo muito em Moisés aqui. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou tímido. Senhor, filho, eu capacito, eu te uso, eu te abençoo. Eu estou com você. Você vai só ser instrumento, você só vai ser usado. É eu quem faço a obra. Você é só vaso. E é nessa dependência que nós temos que viver. E Deus honra. E como é bom demais estar no centro da vontade de Deus. Agora precisamos nos preparar. Porque nem sempre sai como nós queremos. Mas sai do melhor jeito, porque é do jeito que Deus quer. Amém? Nós temos que desejar fazer a vontade de Deus. E eu queria dizer para você nessa noite, pare de dar desculpa para Deus. Pois Ele sabe o que nós podemos realizar se estivermos dentro da sua vontade. Se Ele não aceitou as desculpas de Moisés, o que nos faz pensar que Ele vai aceitar a nossa? Pare de dizer, pare de inventar desculpas. Por mais mirabolantes que sejam, não vão convencer Deus. Pare de ser um especialista em dar desculpas. Qual vai ser a sua próxima? Irmãos, quando eu vou para a palavra de Deus e vejo o que Deus pede de nós, se nós estamos ligados na videira, temos que produzir frutos? Temos ou não? E aquele que não produz faz o quê? Corta, joga fora e bota fogo. Não é isso? E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo isso de uma forma muito clara e muito séria. Mateus 25:30 diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque às vezes ficamos dando desculpa. Porque às vezes não nos animamos a fazer aquilo que Deus tem proposto para nós. Deus nos ama demais. Ele deu o melhor que Ele tinha por cada um de nós, para a gente passar com Ele a eternidade. Mas Ele tem planos para nós aqui enquanto nessa vida. Deus quer nos usar. Ele nos abençoa para nós sermos abençoadores. Foi isso que Ele disse para Abraão? Quem você abençoar, será abençoado. E eu te abençoarei. E se tu, uma bênção. E a maior bênção é a bênção da salvação. E eu preciso então me dispor para que Deus possa me usar, para que vidas sejam alcançadas e salvas. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, se você estivesse pensando nessa palavra. Talvez você fale assim, pastor, mas se eu venho aqui como convidado numa palavra tão dura dessa, eu também achei. A palavra de Deus é de faca de dois gumes. Bate aqui primeiro para depois lá. Mas Deus quis que trouxesse essa palavra. E que o Espírito Santo de Deus possa estar, então, trabalhando isso na sua vida, no seu coração, que você possa se envolver mais, que você possa priorizar mais, que você possa estar mesmo comprometido com esse Deus, com essa palavra, e que você possa produzir frutos e frutos que permaneçam, para que o Senhor seja honrado e glorificado através da sua vida. Ele quer te usar, e Ele te capacita para isso. Ele está com você, todos os dias, até a consumação dos séculos, diz a palavra. Você não está sozinho, não. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada irmão que está aqui, de cada vida que são preciosas para o Senhor. Pai, a sua palavra possa estar mesmo falando, ecoando na mente, no coração de cada um deles, transformando, lapidando, Pai, trazendo de volta para os propósitos e caminhos do Senhor. Pai, que nenhum dos seus planos sejam frustrados para nenhuma vida aqui, mas que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra e se realize, que nós possamos nos regozijar, nos alegrar diante do Senhor, pelos frutos que serão colhidos, Pai, através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que haja muitos galardões para os teus filhos aqui nessa noite, por estarem fazendo a tua vontade, por estarem sendo filhos obedientes ao Senhor. Pai, que nós possamos mesmo discernir a tua voz, que
que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando nessa direção, Pai, nos tirando de todo o comodismo, de tudo aquilo que nos atrapalha de fazer o Teu querer e a Tua vontade. Louvado e agradecido é o Teu nome, Pai, porque esse é um Deus que pode tanto querer quanto efetuar. Que a vontade do Senhor se cumpra, que essa igreja possa mesmo fazer toda a diferença e crescer, Pai, em graça, na intimidade, na comunhão, Pai, na qualidade, mas em quantidade, para que os homens vejam o quanto que o Senhor é fiel e está realizando. Muito obrigado ao Senhor, somente ao Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, e cantar por todas as cidades. Que possamos ser testemunha do Senhor, como ouvimos na palavra de Deus, que nada possa te impedir de servir ao Senhor, querido. Que não possa haver um não de você, mas sim sempre um sim, por todas as cidades. Queremos ir, Senhor, queremos ser seus pés, queremos ser suas mãos, queremos ser, Senhor. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, curava Jesus. Vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos. Em nome de Jesus iremos, sim, iremos. Pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguirei. Oh Senhor, somos Tua igreja, Pai. Somos igreja, os trabalhadores, somos Seu corpo, Jesus. Somos Seus pés, andando em toda parte. Somos Tuas mãos, curando e abençoando. Somos Teus olhos, à procura dos aflitos. Somos Tua boca, proclamando o reino de Deus. Aleluia! Que o nosso chamado seja reavivado nessa noite. Senhor, eis-nos aqui, enche-nos com Tua graça para cumprir a Tua missão. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, percorria Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Diga quem você é. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos. Em nome de Jesus, alcançaremos Cascavel, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Dai-nos poder do céu, Senhor. Somos igreja de Deus, somos igreja, os trabalhadores, somos Teu povo, Jesus. Somos Teus pés, andando em toda parte. Somos Tuas mãos, curando e abençoando. Somos Teus olhos,
à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Enche, Senhor, enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja. Em nome de Jesus, através de nós. Você pode dizer mais uma vez: somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Deus, enche, Senhor, enche-nos, encoraja-nos, Pai, de Deus. Diga mais uma vez: somos teus pés, andando em toda parte. Somos teus olhos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão oportuna que nos desperta. Senhor, Tu não chama capacitados, ninguém é melhor do que ninguém, mas Tu és o Deus que é o grande eu sou e capacita os chamados. Deus, que não haja desculpas na Tua igreja, que possamos dizer: eis-nos aqui. Senhor, que não possamos fugir, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, vencer toda limitação, todo medo, toda vergonha, e realmente proclamar o Teu reino, Senhor. Há tantos sofrendo, e é um privilégio ser, Senhor, um escolhido Teu, para levar a mensagem do Teu Evangelho. Que Tua igreja possa entender isso, sair daqui hoje dizendo: eu quero ganhar mais gente para Jesus, eu quero proclamar a glória desse Deus poderoso, eu não quero ficar calado, eu não quero abrir mão do meu chamado. Em nome de Jesus, Senhor, aviva a Tua igreja para um chamado poderoso, para quando a gente sair daqui das portas desse culto, irmos para nossa casa, a gente possa dizer: eu sei que sou um mensageiro de Deus, eu fui chamado por Ele e eu não abro mão disso. E onde quer que nós formos, levarmos a Tua graça, através de palavras, através de ação, através de um abraço, que ali chegue, quando cada um desses que aqui estão, Senhor, chegar em qualquer lugar dessa cidade, chegue a Tua graça, chegue a salvação, chegue a libertação, como Tu fizeste com Moisés. Senhor, aviva o nosso chamado nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que não possamos nos esquivar, que possamos realmente dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém, amém. O pastor Samuel vai estar dando a bênção, e logo após vamos se confraternizar, abraçar um ao outro, em nome de Jesus. Antes de orar, eu queria agradecer a oportunidade. Convido o pastor Edinaldo, o pastor Léo, o Alexandre, o conselho da igreja, que vocês possam continuar orando pela nossa igreja. A gente vai estar orando por vocês e a coisa vai estar caminhando segundo a vontade de Deus, amém? Pai, obrigado. Dá uma semana abençoada, uma semana de vitória para os meus irmãos, que eles possam estar discernindo a Tua voz, que o Senhor possa estar dando sabedoria e direção, Pai, que tudo que eles fizerem possam prosperar, para que assim o nome do Senhor seja honrado e glorificado, Pai. Irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pode abraçar o seu irmão, em nome de Jesus.